Lugo. Quase eu li Lula. Vamos lá, companheiro. Na parte de diabo. Lugo fala aqui. Saulo, qual a sua opinião sobre astrologia? Eu sou astrólogo, como dizia Raul Seixas. Eu sou astrólogo e conheço história do princípio ao fim. Eu me refiro aos astrólogos sérios e estudiosos, inclusive as previsões para 2023 são desanimadoras. Olha, cara, se os caras deram uma previsão ruim mesmo, eles estão lendo certo, porque não tem sido exatamente a melhor coisa fofa do mundo, né? Eu sou assim, tratando-se de ser humano, eu sou muito desconfiado. Qualquer um. Até eu sou desconfiado de mim, das minhas experiências, assim. Eu sempre questiono o que eu tenho, mas tudo tem um sentido e eu já falei isso, lembra que eu falei parece místico, mas não é. Antes de começar a falar especificamente sobre astrologia, já percebeu que vou fazer uma enquete. Já percebeu que as coisas ao redor da gente, elas estão interligadas com uma força que a gente não entende como, em que situação? Às vezes você pensa uma coisa, aquela coisa acontece, você nunca sabe se você pensou aconteceu ou se ia acontecer, você captou antes de acontecer. Que as coisas estão extremamente sincronizadas. O mar é incrivelmente sincronizado, ele só, quando desabilita, vira um tsunami, bagunça tudo. As órbitas dos planetas, a Lua vem orbitando a Terra aí há, sei lá, bilhões de anos, a vida vem evoluindo calmamente, no sentido parece extremamente controlado, num sentido bem profundo, totalmente. As coisas não existem por acaso, a lei de causa e efeito acontecendo o tempo inteiro da forma certa. Às vezes você começa a receber sinais de que uma coisa vai acontecer e você não percebe. E existem coisas que pessoas começam a estudar e conseguem trazer à matemática. É difícil dizer. Eu já fui um pouco cético, eu continuo sendo em determinados pontos, mas a partir do princípio em que eu comecei a ver sincronicidades, e que outra, e como nós mudamos de acordo com situações de vida, por exemplo. Eu vou fazer outra pergunta para você, já vou entrar fortemente na astrologia, tudo isso tem a ver com isso. Você pode garantir, como é a sua personalidade hoje? Eu sou o Saulo, sou músico, sei lá, sou de TI, faço gravações aqui com vocês e sou campeão em cuspe à distância, ninguém ganha de mim. Um exemplo, será que eu vou ser exatamente da mesma forma, do mesmo jeito, na próxima vida? Eu garanto que num corpo, por exemplo, diferente, às vezes de outro gênero, eu garanto que em a educação específica que eu vou ter, eu garanto que eu vou ser como eu sou, até melhor, ou como é que eu não vou sofrer uma mutação, uma variação correspondente ao gênero, cultura, DNA, formas, situações físicas, já vendo o plano astral para cá, e quem sabe posicionamento gravitacional das coisas, momento em como as coisas estão, onde é que influencia, será o quanto eu sou, por exemplo, a gente não acredita ainda na repercussão da gravidade, mas a gravidade nos deixa de cabeça para baixo ou não nos deixa? Ela é tão forte que nós estamos nesse momento provavelmente aí de lado. O que é lado se não sabe onde é? Imagine que você não está em nenhuma posição porque você não sabe onde é que é a base, né? Mas digamos que a base está em determinado ponto, você está de lado agora e não parece. Nós estamos aparentemente em horizontal aqui. E ela faz tanto com a gente que a gente está preso, o mar está preso, está tudo orbitando. Dificilmente os terraplanistas gostam de vir falar sobre isso. E a gente está aqui. Então, dizer que a gente não tem uma influência incrível sobre a gravidade na gente, dizer que, de alguma forma, os outros planetas não têm algum sistema gravitacional sobre a gente, também seria insensato. Tem tanta verdade que, inclusive, o eixo da Terra, que gera uma reação magnética através da movimentação do processo da Terra e outras coisas, faz com que a bússola aponte para o norte, uma tartaruga que nasce em determinada praia volte exatamente para a mesma praia, 100 anos depois, se ela viver isso tudo. Ela volta, ela vai ter 3, eu acho que é com 8, 10 anos, 5, 6 anos, ela volta para procriar na mesma praia. Como é que ela acha? Porque existem situações gravitacionais, existem repercussões, magnetismo sobre a Terra, lidos por ela. Ela consegue ler o magnetismo que nós não conseguimos. E é tão claro para ela que você não conseguiria fazer isso nadando sozinho no meio do mar. Ela volta, ela sai dali pequena. E ela volta exatamente para o mesmo lugar. Então, existem coisas acontecendo entre a gente aqui, incríveis, sempre existiram. Por exemplo, as pessoas não acreditam muito em espiritualidade. Cara, eu tenho aqui um negócio de um imã aqui, eu até brinquei com a brinco com
E o celular? Meu celular aqui está funcionando com energias... Tá, 22 e 22, sabe o que significa? Peraí, calma. 22 e 22. Sabe o que significa? Sincronicidade do caramba, velho. Eu nunca imaginava uma desgrama dessa. Você tenta colar essas coisas aqui, elas são magnéticas. Por mais que eu tente, tem uma energia invisível repelindo elas duas aqui. Eu não vou conseguir. Não consegue. Ela gruda a parte inferior, mas eu não consigo. Isso é uma força que está aqui. Invisível. Se você pega isso aqui, leva lá na antiguidade para os faraós, eles vão chamar ele, você morre. Se depender da situação, você morre como um bruxo há 400 anos atrás. Para entender isso. Então, existe alguma coisa acontecendo entre a gente, sinais, situações em que pessoas começaram a estudar isso e perceberam situações, posicionamento, variações, que aquilo, de alguma forma, buscava uma lógica. Eu não sei dizer qual é perfeitamente, porque eu não sou estudioso de astrologia, eu sou um analisador, um questionador, Zé Cu. Mas, por exemplo, essa pergunta que eu fiz aqui para vocês agora, já perceberam os sinais? 198 votos, 89% disse que sim. Vou fazer uma segunda pergunta para vocês, que é outra pergunta difícil de dizer, que é a questão da influência dos astros sobre a gente, o momento do seu nascimento e outras coisas que também são difíceis. Cara, eu sou canceriano. Eu vou dizer uma coisa para você. Cada dia que passa, eu não sei de onde vem isso. Eu sou extremamente familiar. Eu sou extremamente ligado à minha família. Todas as minhas rememorações, todas são dentro de casa, ou, por exemplo, se eu estiver falando com você, minha memória visual, sempre eu estou voltando para casa, sempre eu estou protegendo a minha casa, sempre eu estou perto. A minha vida, ela não existe sem, nada faz sentido sem a minha casa, sem as minhas coisas, sem as coisas. Eu não sei de onde vem isso, chega a ser patológico, eu tenho vontade de tomar remédio para não ser assim, para você ter ideia. Porque dói ser assim. Pra você, dói mudar. Eu mudo de casa, fico perdido por um tempão, velho. Você tem ideia? Eu mudei de Salvador para Recife 10 anos para me sentir na cidade. Porque até então eu tinha crescido e eu queria ganhar dinheiro em Recife, em Salvador, perto da minha mãe, perto dos meus irmãos, velho. E eu vim para cá para eu conseguir começar a me sentir na cidade. Demorou 10 anos. Isso porque eu não entendia o que acontecia comigo. Então, é um fundamento incrível. Agora, de onde vem isso? Eu não sei. Bate incrivelmente com a minha personalidade. E eu não consigo não ser assim. Eu me incomodo em ser assim. Eu vejo pessoas que abandonam cachorro, filho, país, sei lá, relacionamento, vai para no seu lugar como se fosse nada e fala, meu Deus! Na maior tranquilidade, viaja o mundo por aí como se fosse nada. Desde que eu era pequeno, que eu viajava, ia tocar, pequeno assim, 18, 19 anos tocando por aí, eu me lembro em São Paulo, velho, eu chorando com saudade de casa. Então, assim, eu já estava um mês em São Paulo, tocava lá. Na primeira semana eu enlouqueci. Então, eu não sei de onde vem isso, mas essa sincronização, ela de alguma forma impulsiona a nossa forma de ser. O corpo funciona, a cultura impulsiona, acho que o DNA impulsiona e outras tantas coisas fazem isso. Inclusive, nós mesmos, uns aos outros, energeticamente, nós estamos interligados. O sistema energético impulsiona a gente, os espíritos direcionam, às vezes, como fala o Allan Kardec, controlam a gente, nos dirigem, muitas vezes sem eles, como diz essa pergunta que eu já deixo aqui, eu nunca tiro daqui. Eu coloquei, não tirei mais, né? Eu acho. É uma das perguntas do Livro dos Espíritos que eu mais gosto. Acho que fora da caridade não há salvação. Eu digo que nunca tira, agora eu não achei, miserável. Eu já sabia que essa aqui, acho que essa aqui não. Caramba, eu não creio. Tudo bem, daqui a pouco eu pego ela aqui. Tá aqui, sim. Da família. De todos os filhos, eu sou o cara que não aceita, até os dias de hoje, o que aconteceu com meu pai e minha mãe, um exemplo, e não tem conversa. Eu até hoje pelo princípio de ter destruído um processo de casa. Então, isso está incluído na minha personalidade de uma forma tão incrível que eu não sei se realmente eu sou assim espiritualmente ou se eu estou sendo induzido a ser assim. Então, eu não posso dizer que a astrologia, o estudo que eles fazem, não faz sentido. Alguma coisa tem ali, velho. E os caras realmente conseguiram perceber sinais. Não foram eles que inventaram nada, simplesmente do nada, ao observar situações, posicionamento, eles começaram a perceber que aquilo tinha alguma coisa em relação à indução, à personalidade da gente, à indução do como o mundo está regindo. O que mais aquilo influencia a gente? Não dá para saber.
tão fortemente influencia o sistema gravitacional, o sistema de posicionamento, que até o tempo é contorcido pela própria gravidade. Ele se curva, né? O tempo se curva. Existe a teoria que o fato de você estar encarnado, o tempo passa mais lento do que desencarnado, justamente pela curvatura do tempo, que nesta dimensão passa mais lento. Então, é difícil dizer onde começa, onde termina. Inclusive, eu acho que o sistema de astrologia ainda está limitado. Ele vai mais fundo do que isso. Quando começar a entender, inclusive, o sistema de realidade, a gente vai, inclusive, a relatividade consciencial, que quando a gente vai perceber que não existe somente mudança de personalidade, a personalidade, a forma como eu enxergo o tempo é diferente, é o que chama de relatividade de personalidade. O tempo pode passar mais lento para mim, ou mais rápido, de acordo com a forma como eu estou envolvido. As minhas emoções podem fazer o tempo passar. Se eu estiver mais calmo, mais tranquilo, provavelmente o tempo vai passar mais rápido, porque eu vou acabar curtindo mais as coisas. Se eu estiver mais lento, talvez eu me identifique, faz sentido, e com isso eu faço uma curvatura do tempo dentro da minha forma de pensar. Eu sei que isso parece uma maconha moída oregonótica profunda, mas exatamente isso. E aí eu tenho, na minha processo interno da minha mente, uma sensação de tempo passando mais lento, que é o processo do sofrimento, que causa a densificação e, naturalmente, algum processo interno da mudança do tempo. A forma como você vive o tempo é diferente da forma como eu vivo. Tamanho é o processo de tão profundo que a nossa personalidade pode sofrer de acordo com situações que a gente não entende quais. Então, essa é a minha resposta. Ela não é muito dentro da própria astrologia em si, porque eu não tenho conhecimento para falar disto, mas eu tenho sobre como um mero observador das coisas, dizer que tudo isso está dentro a numerologia também. Todo esse processo está estudando sincronicidades, está aqui na nossa frente, que coisa. Alguém um dia parou, o cara estava fumando um orégano profundo aqui e falou: rapaz, essa porra tem isso aqui. Às vezes é quando você menos espera, o cara está sentado tomando um chá de cogumelo numa quarta-feira qualquer, uma segunda, primeiro dia útil do ano, e percebe uma coisa que nunca ninguém percebeu, e ele consegue começar a partir dali uma compreensão de sinais que sempre estiveram aqui, quanto mais coisas estão aqui, né? Então, essa é a minha visão de mundo sobre a questão disso, e acho que, apesar de eu não entender no assunto, não se dá diferente. Eu posso até ter feito isso no passado. Se fiz, estou desdizendo aquilo que disse, como disse Raul Seixas, sem nenhuma vergonha na cara, sobre coisas que nós não entendemos e que a gente precisa estar em observação aí. Sobre o enquete, para finalizar, o teu signo bate com a tua personalidade? 249, 81% diz que sim, velho. Isso não pode ser. Nós não somos esquizofrênicos. Nós não queremos acreditar em mentiras. Isso é uma questão de observação. Eu não fui moldado assim, eu sou assim desde criança. Eu nem sabia o que era signo, meu pai. Não sabia quem é chocante, não sabia que peste era essa. Quando você vai ver, está dentro de um contexto difícil de entender o quanto nós somos direcionados. Aí eu pergunto para você agora, baseado na cultura, na sociedade, o que é você? Quem eu sou? Onde é que está o supra-sumo da minha personalidade, sem contar todas as inserções e forças, sejam elas passivas, ativas, comerciais, culturais, religiosas, nos indicando a eu falar, não, eu gosto de me vestir assim, eu gosto de ser assim, essa é minha... Você, como é que você pode dizer que esse é você? E não é. Até onde começa e termina o que é você? Você está sendo assim. Como nós realmente somos ao sair daqui, no caso, sem sofrer a mínima alteração disso, as coisas como vão para lá e para cá. Eu não sei porquê, mas é muito interessante. Finalizando a enquete aqui. Abrindo a mente aí, tá? A gente tem coisas que a gente não entende, vamos entender. É melhor dizer assim do que sair respondendo como é que é, porque eu acho que ninguém tem essa resposta, não. Aí, se te tentar responder, já se afasta pelo menos da mínima integridade de uma possibilidade de... Quanto mais você tenta responder uma coisa tão complexa como essa, e falando que é isso, provavelmente você vai estar mais errado. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral.